Eu achei estranho que os jornalistas tivessem desconvocado a greve. Mas foi também, porque, e aliás aqui depois o nosso colega Milton Por vai. conta da providência cautelar, não é? Sim, por conta disso. Mas eu penso que o nosso colega Milton depois, do ponto de vista jurídico, vai Uhum. esclarecer. Mas penso que faltou a questão dos serviços mínimos, né? Quando se convocou a greve naquela semana, nesta semana passada, era preciso garantir os serviços mínimos. Eu penso que isso não estava presente, portanto, na ata, penso que foi redigida, não estava presente, e o não garantir serviços mínimos colide com o outro direito. E aqui o grande debate que se poria é o da liberdade de expressão, se nós quiséssemos, o direito à liberdade de expressão e depois o direito à honra. É um grande debate do artigo 32 e 40 da nossa Constituição. Há direito à greve, de facto, não é? É constitucional, mas também há o direito a que as pessoas sejam informadas. Portanto, ficarem 2 dias sem informação, isto também colide com direitos das outras pessoas. Penso que aqui, embora os juristas depois tenham aqui vários cenários que apresentam, e criou-se o grande debate, e segunda-feira, amanhã, seria o grande dia, porque nunca tinha acontecido, portanto, uma greve dos jornalistas em Angola, mas eu vou aos motivos muito rapidamente. Eu penso que o ministro Mário Oliveira fugiu aquilo que é a sua própria responsabilidade enquanto ministro que tutela a comunicação social angolana. Primeiro ponto. O segundo ponto, os jornalistas angolanos portanto, dos meios de comunicação social públicos ganharam coragem e agora queriam avançar com essa greve. Penso que devem manter esta coragem para, de alguma forma, pressionarem o governo a terem melhores condições de vida. Porque qualquer um de nós tem, portanto, um familiar jornalista, um amigo jornalista, se assemelha internautas e sabe qual é a condição dos nossos jornalistas. É completamente precária. Para além de que trabalham em péssimas condições, muitos deles, não é? Aquilo que é a sua condição de vida não é boa. Mas depois sofrem uma grande interferência nas redações também. Agora, eu aqui, deixa-me dizer-lhe, muitos internautas dizem, não, mas não vale a pena defender os jornalistas porque eles também não são bons, porque eles defendem o regime, porque eles... Bem, todos os sistemas de informação, sejam eles quais forem, sofrem influência de quem paga. Estando cá em Angola ou no estrangeiro, os meios de comunicação social, todos eles, sofrem alguma influência. Pese embora os nossos meios não sofrem influência, os nossos meios públicos fazem propaganda. É muito diferente. E o que eu digo, todos entenderão, se nós olharmos para aquilo que é a reportagem feita pela RTP, TVI, SIC, CNN Portugal sobre a guerra na Ucrânia. É completamente interferência política. Para dizer, queremos assassinar o caráter russo. Ponto. É isso que essas televisões têm feito. E isto é influência política. Entendo eu. Agora, nós de facto devíamos equilibrar, e o nosso programa é mesmo equilíbrio, devíamos equilibrar aquilo que é a propaganda política pura, porque na propaganda política pura nós temos jornalistas identificados como jornalistas, mas que vivem bem à custa dos outros, e temos aqueles que, não fazendo parte da propaganda, sofrem porque alguns fecham nas portas porque são jornalistas de elite. Nós temos em Angola jornalistas de elite nos meios de comunicação social públicos. E não vou citar, porque todo mundo conhece. São os que têm os V8, são os que têm os carros, são os que têm as casas milionárias, mas outros não têm nada. Então Jornalistas aqui, dos órgãos públicos. públicos. E todo mundo sabe, não vale a pena citar nomes. Todo mundo sabe. Nós temos na Rádio Nacional de Angola e na TPA, nós temos jornalistas de elite. Estão há 30 anos no jornalismo, mas são jornalistas de elite, que não precisam de fazer parte do sindicato, porque têm muito dinheiro. Aliás, são mais empresários do que jornalistas. Agora, era preciso que os homens das câmaras, que os homens que trabalham nas redações, que os homens, portanto, tivessem a capacidade e a coragem de dizer: vamos lutar para dignificar a classe. Vou passar a palavra sobre essa matéria, essa Assembleia e nossos internautas. As liberdades e as democracias e o tratamento respeitoso e equilibrado nunca se conseguiu de bandeja. Portanto, a luta que os jornalistas estão a fazer é uma luta digna. O governo, naturalmente, que está a negociar, e o que nós esperamos é que se cumpra aquilo que está no caderno reivindicativo, e assim como se atendem os professores e outras ordens, também se atenda aos jornalistas. Eu estou com os jornalistas. Muito bem. Doutor Bartolomeu.
A sua Bom, apreciação em Cruzado, relação a esta providência cautelar? bom, o que nós podemos dizer, bom, aqui as análises naturalmente nos remetem sempre à questão jurídica, se procede, não procede, e isso também, invariavelmente, para a questão política. Bem, a minha primeira nota é que, do ponto de vista político, houve uma má abordagem do problema, não é? Aliás, penso ter sido um recurso de última hora, não é? Porque estava mais do que evidente que os jornalistas haviam de paralisar o funcionamento dos órgãos de informação. E, portanto, aqui o órgão de Está a querer dizer tutela... que houve uma interferência, Não, portanto, não, o que eu estou... na decisão? Deixa-me dizer Por favor, para por saber o que eu favor. quero dizer, Uhum. né? Aqui o órgão de tutela viu-se, tanto havendo a iminência de interrupção geral dos serviços, viu-se no dever de lançar a mão do expediente legal, que é a providência, para evitar que houvesse a dita paralisação. Até ali, nenhum problema. Portanto, ao abrigo portanto, da Constituição, o artigo 29, tutela jurisdicional efetiva, qualquer um de nós que se sinta lesado, enfim, ente público, privado, enfim, que sente que um direito seu está alejado, recorre aos tribunais. E depois coube então ao tribunal apreciar o pedido, que na nossa visão constitui uma decisão ultra petita, na medida em que, portanto, o tribunal decidiu mais do que deveria. Ou seja, a questão aqui em causa era se os jornalistas deveriam manter os serviços mínimos ou não, por um lado, e por outro lado, se a greve era legítima ou não. Portanto, e essa discussão, portanto, foi toda ela tida sob a análise, tanto da Constituição, que, por um lado, consagra o direito à greve como um direito fundamental, ou quer dizer que é um direito que se opõe a todos os demais direitos. E aqui, depois, na esteira do topo aqui, se surge a questão da contradição entre dois direitos fundamentais, o direito à informação versus o direito de informar, portanto, aqui os jornalistas, mas estamos no exercício da liberdade sindical, que tem acolhimento na legislação ordinária, também na Convenção da OIT, da qual Angola é subscritora. O juiz, portanto, apreciou relativamente aos serviços mínimos a serem assegurados. A lei não fala, por exemplo, do serviço de comunicação social. Tipifica, portanto, os serviços que devem ser assegurados. E este é um dos pontos da felicidades, polémica, transporte, à volta da enfim, decisão do etc. juiz. E por isso dizemos que é uma decisão ultra petita, porque Mas o que é isso? Portanto, ultrapassou os limites? naturalmente o juiz fez uma juiz- interpretação extensiva. Aliás, chamou à colação o órgão que tutela a comunicação social, que detém também o pelouro das telecomunicações, para fazer uma conexão. Mas aqui, Mas doutor, não há numa essa linguagem conexão. clara, portanto, o juiz falhou nesta sua decisão. Sim, é muito perigoso e por aí, né, atribuir assim uma falha grosseira ao juiz. Mas é evidente que o juiz fez mais do que a lei lhe permite. Ou seja, o juiz deveria fazer uma interpretação restritiva, até porque estamos em presença de um direito fundamental e não uma interpretação extensiva. E dizer que no âmbito do direito de trabalho vigora o princípio favor laboratoris, ou seja, aplica-se em relação ao trabalhador a norma mais favorável ao trabalhador. E está aqui em causa o direito à greve. E não só o direito à greve, mas subjacente ao direito à greve está o direito à dignidade humana. Porque no cerne das reivindicações dos trabalhadores está a questão da dignidade humana. Portanto, aquilo que os trabalhadores oferem, os trabalhadores ligados ao setor da comunicação, não lhes confere dignidade humana, disse o doutor Paquete há pouco. Portanto, a dignidade humana é o colorário do resto de toda a fundamentação doutrinária, até constitucional, relativa à existência de um Estado constitucional, um Estado de Direito. E aí o juiz tinha que atender, naturalmente, aqui e sopesar os direitos em causa. E o juiz faz uma interpretação extensa relativamente à questão do serviço de comunicação social como sendo também um serviço a integrar no leque dos serviços mínimos, o que não é de todo razoável fazê-lo. Portanto, relativamente a esta questão, nós sabemos que os juízes decidem em conformidade com a lei a sua consciência, mas eu me parece que aqui pesou mais a consciência do juiz e não tanto a lei. E, portanto, Nestes casos, minimizou doutor- o aspecto legal relativamente à consciência. Eventualmente, esta
imbuída de princípios outros que não aqueles Doutor que Bartolomeu, informam o que direito. passos o sindicato pode agora dar com esta decisão do Tribunal? O sindicato tem mecanismos, não é? Embora, portanto, ele não seja um órgão que tenha, digamos, legitimidade para recorrer da apreciação da norma que o juiz apreciou, mas há sempre o recurso a interpor a um tribunal superior, no caso o Tribunal Constitucional, havendo verificação de inconstitucionalidade relativamente à interpretação feita pelo juiz. Mas não só. O sindicato dispõe de órgãos internacionais, a OIT, e que claramente foram violados princípios relativos Então, para que se percebe. Quando está a falar, eu prefiro não interromper o seu pensamento. é Gostava exatamente. que me deixasse discorrer. É bom Por favor. pensamento. Portanto, e aqui fala-se pouco desta questão da OIT, mas Angola subscreveu a convenção da OIT e ela passa a fazer parte do ordenamento jurídico angolano, e aí princípios informadores do direito angolano que não podem ser descartados, tanto o direito à sindicalidade, o direito ao exercício do direito à greve, enfim, não podem ser condicionados, e parece que aqui o juiz condicionou naturalmente esta questão. E o mais agravante nisto é depois o juiz adentrar para aquilo que foram os instrumentos da própria, dos sindicalistas, no caso, os sindicatos jornalistas angolanos, invalidou a ata, enfim, tanto, um conjunto de instrumentos que eles discutiram internamente, fizeram aprovar, e considerou a greve ilegal. Portanto, parece-me que aqui é uma ofensa grave a um direito à Muito greve, mas subjacente ao direito à greve está o direito à dignidade humana, porque o que está na base da reivindicação que os jornalistas fazem é, no fundo, a reivindicação ao melhor salário, a melhores condições de trabalho, etc, etc, etc. Atenção, houve compromissos anteriores, assumidos pelo próprio Executivo, não é? Que não foram atendidos a tempo. E agora, pronto, vem o Executivo dizer que a partir de outubro vai pagar 27% e para além, e que mais tarde fariam um acréscimo. Bom, que garantias temos de que aquilo que não foi cumprido há algum tempo atrás vai ser cumprido Muito bem, agora? doutor. Portanto, As negociações ainda prosseguem. Doutor Albino Paquice, sim, agora quer comentar também a sim, a decisão palavra. do juiz? Não, sim, Ou o quer que eu- avançar para Não, outras questões? não, é mesmo esta questão. por Eu acho que favor. o Dr. Milton pois, fez a mesma abordagem praticamente que a minha, mas era necessário, efetivamente, que ele tivesse em conta o facto de que os serviços mínimos, tanto, ou seja, a liberdade de expressão que está no artigo 40, né? Certo. Faz parte daquilo que é necessário para que os cidadãos pudessem, portanto, ser informados e, portanto, nos dias em que os jornalistas estivessem de greve. Eu acho que houve falha de parte em parte. E aqui a abordagem feita por outros juristas que nós ouvimos da nossa praça, como Teixeira Cândido, como Carlos Cabaça e outros, é de que houve falha de parte em parte. O juiz falhou, naturalmente, apreciou mais do que aquilo que lhe foi pedido, aí estamos todos de acordo, doutor Milton, mas o sindicato falhou à medida em que não garantiu, efetivamente, que houvesse um suporte nos dias em que estivesse em greve. Porque o direito à informação é um direito fundamental. E aqui vamos convir que uma televisão pública de Angola, uma rádio nacional de Angola, uma TV Zimbo parada durante um dia sem informação, 2 dias sem informação, há direitos fundamentais que são lesados da mesma forma. Daí que o conselho que nós deixamos, que eu pelo menos deixo ao Sindicato de Jornalistas, é que se assessore de um bom jurista para que efetivamente continue aquilo que é o processo para a reivindicação, no caso do governo não atender. É a Muito ideia bem. que eu queria passar.